Boa noite. Hoje, dia 11 de janeiro de 2026. Nós começamos com um curso novo sobre um assunto não tão novo assim. Bom, muito bem. Vamos lá. Deixa eu ver quem está entrando. Pronto. Então vamos lá. Boa noite. Então, gente, não é um autor novo, né? Mas eu escolhi nesses anos, agora já são anos, a estratégia de ir misturando textos do Tolle com o Goldsmith para introduzir alguma coisa que agora nós vamos olhar um pouco com um olhar um pouco mais crítico. E por isso mesmo, agora não é tão interessante a gente pegar fragmentinhos e já pegar uma coisa um pouco mais firme, tá bom? Então, essa é a proposta agora. Vamos adiante, porque isso vai ficar mais claro eu lendo o texto. Pronto. Então, iniciando, nós temos perguntado sobre o que é a verdade. Jesus permaneceu em silêncio diante de Pôncio Pilatos. De que adiantariam palavras para quem não pode ainda ir além delas? Então, em primeiro lugar, eu estou querendo dizer com isso que as palavras, a linguagem humana, a mente humana não pode definir o que é verdade. Portanto, uma pessoa comum, uma pessoa mundana, como Pôncio Pilatos, se não abrir mão, se não renunciar a si mesmo, à sua arrogância de poder e de conhecimento, não vai chegar onde tem que chegar. Então, tem algo de limitado, antes mesmo da gente falar em verdade, há algo limitado, algo falso, algo que não funciona. É isso que nós vamos falar e é isso que mais tarde a gente retorna essa frase e ela vai ficar muito mais clara. Bom, muito bem. Então, eu vou ler um texto de apresentação que já explica a coisa toda, na verdade. Tá? Apresentação. A obra de Eckhart Tolle não aponta para uma experiência espiritual, não aponta para uma experiência espiritual, no sentido clássico do termo. Ele não descreve êxtases, visões, consolações, estados elevados de união ou experiências místicas no sentido cristão tradicional. Não, não, não. Não aponta para a experiência espiritual, no sentido clássico, não descreve êxtases, nem visões, nem consolações, nem estados elevados de união ou experiências místicas, no sentido cristão tradicional. Tampouco se apresenta como teologia, nem como mística cristã, nem como pedagogia da graça. O que ela propõe, a obra do Tolle, é algo mais elementar e mais radical. O colapso do que é falso. Então, eis o ponto. De fato, ele não é um tipo de místico. Ele é um místico, mas ele provavelmente não se rotula e não se considera místico, porque ele não fala de experiência mística propriamente dito. Ah, êxtase diante de Deus, não é este o assunto. Veja bem, tá?
E o assunto dele é o colapso do que é falso. Então, eu acho assim muito curioso, porque entre nós já teve situações em que Marcelo e Teresa Soveral afirmaram aqui, categoricamente, o que é que eles afirmaram, né? O Marcelo afirmou e a Teresa Soveral também afirmou o seguinte: não, olha, tem que começar pelo corpo de dor. Senão, o caminho fica muito difícil. Todos os dois falaram isso. Não, realmente tem que começar pelo corpo de dor, senão vai ficar muito difícil. Eu concordo? Claro que sim. Claro que sim. Se você tiver experiências espirituais, êxtases, místicos, tudo, a graça divina vai acabar dissolvendo a ilusão? Vai, é verdade. Mas é um caminho para, assim, humanos comuns, assim como a gente, que estão caminhando com muita boa vontade, com muita fé, mas com passinhos de formiga, a coisa vai ser muito difícil, muito longa. Então, se a gente conseguir perceber o que é falso e o que não está funcionando, as coisas vão ficar mais fáceis. Então, voltando à frase inicial, Pôncio Pilatos não foi capaz de perceber suas próprias limitações. Ele chegou com aquela arrogância, o que é a verdade. Tá? Arrogância da própria mente humana, é isso. Então, esse é o discurso do Eckhart Tolle, mostrar o que é falso, o que não funciona, e o que é falso entra em colapso. Isso é Eckhart Tolle. Então, nós vamos retornar ao texto. Para ficar mais didático, eu vou repetir o primeiro parágrafo e vou continuar. Apresentação. A obra de Eckhart Tolle não aponta para uma experiência espiritual no sentido clássico do termo. Ela não descreve êxtases, visões, consolações, estados elevados de união ou experiências místicas no sentido cristão tradicional. Tampouco se apresenta como teologia, nem como mística cristã, nem como pedagogia da graça. O que ela propõe é algo mais elementar e mais radical. O colapso do que é falso. Mais elementar e mais radical. Por isso mesmo que Marcelo e Teresa Soveral falavam, nossa, fica muito difícil a gente caminhar se não começar pelo corpo de dor. Bom, mas o que ele está propondo é mais elementar e mais radical mesmo. Então é para encarar já logo de saída. Prossigo. O despertar ao qual Tolle se refere não consiste em adquirir algo novo, mas em perder algo que nunca foi verdadeiro. Então não é adquirir algo novo, não é se tornar espiritual uma coisa nova em estado novo. É perder algo que nunca foi verdadeiro, algo que nunca funcionou. E finalmente conseguir perceber isso. Trata-se da dissolução da identificação com o pensamento, com a narrativa psicológica do euzinho falso, ego, com o tempo mental, o fluxo ilusório do tempo mental, com a construção egóica da identidade. Então, ele fala desses aspectos, mas a gente pode entender todos eles como uma coisa só e chamar de ego. Mas uma hora ele vai focalizar um aspecto e falar do pensamento, outra ele vai falar do tempo, outra ele vai falar da construção falsa da identidade, que é o ego, mas a gente pode entender tudo como uma coisa só, sim. Tá? Então, eu repito,
O despertar ao que Tolle se refere não consiste em adquirir algo novo, mas em perder algo que nunca foi verdadeiro, jamais foi verdadeiro. Trata-se da dissolução da identificação com o pensamento, com a narrativa psicológica do eu, euzinho, com o tempo mental, com a construção egóica da identidade. O que se desfaz não é o ser, mas o que se desfaz é a ficção do sujeito separado. Como é que ele se deu conta disso? Nós vamos ver em seguida. Uma ficção do sujeito separado. Ficção, então a gente vive um filme, uma novela? Exatamente. Por isso, sua obra, a obra de Tolle, não conduz a uma experiência espiritual, mas a um desmascaramento. Não conduz a êxtase, não conduz a um contato com Deus, conduz a um desmascaramento de tudo que é falso. Tolle é, antes de tudo, um pedagogo do desvelamento do falso. Então, a grande intenção dele é mostrar o que é falso, que não funciona. Tá? De uma certa maneira, eu Giancarlo, tomo a liberdade de interpretar o que ele está propondo como uma pedagogia da desilusão. Desilusão. Desmoronar as ilusões, desmoronar os castelos de areia que a gente constrói. E eu sempre disse que desilusão é um remédio amargo, mas é um remédio. Todos querem a cura, não querem? Então, pois é. Tá? Não é uma experiência fácil. Para ele foi extremamente doloroso. Veremos em seguida. Já adianto, né? Uma coisa que a gente já sabe, que já vem estudando. Enfrentar o próprio corpo de dor. Né? Pronto. Então, Tolle é, antes de tudo, um pedagogo do desvelamento do falso. Nesse sentido, embora ele cite o Evangelho, muitas vezes, com notável precisão simbólica, ele conhece, sua abordagem não nasce do interior da tradição cristã, enquanto tradição teológica e mística. Ele é livre para falar do Evangelho e ele faz isso até muito bem, mas ele não está preocupado com a mística cristã. Isso é muito importante que fique claro. Fenomenologicamente, sua proximidade é muito maior com o budismo, sem dúvida, e com as tradições não duais, Advaita, Vedanta, por exemplo. O sofrimento, isso diz o budismo, Advaita e tudo mais, e que o Tolle segue mais claramente. O sofrimento nasce da identificação com o ego, com o pensamento, com o mundo material, com o fluxo do tempo, com tudo isso que a gente já falou. O sofrimento nasce da identificação. Isso é muito comum no budismo e no Advaita Vedanta. A libertação ocorre quando essa identificação cessa. Como é que essa identificação cessa? Nós vamos ver o exemplo dele daqui a pouco. Cada caso é um caso, é só um exemplo. Mas nós vamos ver o exemplo dele, que ele mesmo vai contar como é que essa identificação foi quebrada. Se essa identificação for quebrada, o que permanece é a presença consciente. Mas aí eu acrescento, a presença consciente não é uma coisa nova, é uma coisa que sempre foi, sempre esteve. O problema era o falso,
que estava sendo tomado por realidade e cobrindo tudo. Então, o que permanece é a presença consciente, o agora, a consciência sem forma. Aí nós vamos falar dela depois. Não há aqui uma relação pessoal com Deus, muito parecido com o budismo, nem uma dinâmica da graça, mas a cessação do erro fundamental. Então, é o erro fundamental que tem que acabar. Perceber que eu estou identificado com o corpo de dor, por exemplo. Bom, isso não significa que Tolle esteja em oposição ao cristianismo. Não, ele não está. Significa antes que ele opera num nível anterior às formulações dogmáticas, às imagens religiosas, às mediações simbólicas, nível anterior. Então, realmente seria bem interessante, como disse Marcelo e Teresa, que a gente primeiro percebesse em nós mesmos o que é que não está funcionando, antes mesmo de procurar a vida espiritual. Até porque, se a gente tirar o que não está funcionando, a vida espiritual se revela por si mesma, nem precisa procurar. Bom, seu ponto de contato com o cristianismo, o ponto do Tolle, o ponto de contato com o cristianismo não é a teologia positiva, mas aquilo que nela é mais silencioso, mais radical e mais raro, a via negativa. Ah, tá bem. Então quer dizer que, na verdade, ele não é cristão, nem se define como tal, mas o trabalho dele é muito mais semelhante ao budismo, a Advaita Vedanta. No entanto, ele parece muito com alguma coisa cristã, que aqui está chamado de teologia negativa. O que será isso? Teologia negativa, teologia apofática. Dizer aquilo que Deus não é. Conceitos, palavras, ideias, imagens, formas, e você vai chegando a um silêncio interior absoluto. No entanto, apesar do texto frisar que não é um caminho cristão, há uma linha cristã que prega exatamente essas coisas com absoluta clareza. Que linha é essa? Patrística. Os padres antigos da igreja, os primeiros, platônicos, antes de Constantino, Justiniano e Teodora, aqueles concílios que a gente estudou, que acabaram com Platão. E acabaram mesmo, eles botaram fogo no Platão, porque se os livros sumiram durante 1000 anos, é porque eles destruíram os livros. Quem? Justiniano e Teodora. Já conhecem, conhecem? Então tá. Vamos adiante. Então, por incrível que pareça, a gente começou o texto dizendo, olha, ele não é cristão, ele não prega êxtase, ele não prega união com Deus, tal. Mas aí um pouco mais adiante ele fala, no entanto, ele parece muito com uma coisa cristã, que é a teologia negativa. Onde é que nós vemos isso? Nos primeiros padres da igreja. Os mais profundos, os mais iluminados, os mais tudo. Tá? Mais cultos, mais tudo. Então ele tem afinidade. Bem, inclusive esse curso não só para explicar o trabalho do Tolle, mas também para mostrar e comparar ele com trechos do cristianismo antigo, patrístico, e como eles falam a mesma coisa. Só que dessa vez não é uma coisa picada, misturada com Goldsmith. É uma coisa para mostrar como está sendo falada exatamente a mesma coisa. É outro objetivo. Então nós vamos estudar muitos textos patrísticos comparando com Tolle. Comparando diretamente mesmo. Tá?
Vamos lá. Então, aos poucos, a gente vai percebendo qual é a intenção do curso. Então, ele não segue a teologia positiva, ele não é exatamente cristão, mas aquilo que nela, que na igreja é mais silencioso, mais radical e mais raro, a via negativa. Mais raro, se perdeu por 1000 anos. Nesse aspecto, ele se aproxima mais da teologia apofática, o que não pode ser falado, da patrística, do que da mística afetiva ou da espiritualidade devocional, mística medieval e posterior até hoje, desde que se perdeu Platão. É possível perceber afinidades formais com autores como Mestre Eckhart, vamos estudar, ou João da Cruz, mas como uma diferença decisiva. Em Eckhart e em João da Cruz, o esvaziamento do eu ocorre em função de Deus. O nada é atravessado como caminho, a noite é pedagógica, o despojamento é ordenado a uma união que permanece pessoal, ainda que sem imagens. Então, para esses autores, eles falam exatamente a mesma coisa que o Tolle, mas eles ainda têm como meta uma realização divina. Mas em Tolle, em Eckhart Tolle, não há esse horizonte teológico. Ou melhor, há, mas ele não explora. Ele diz que tirando falso fica a presença. Só que aí ele para. Ele não fala, ele não define mais o que é presença e qual é o papel, nem nada disso. Ele para aí, em tirar o falso. Mas ele diz que o agora é presença. Então não há esse horizonte teológico esvaziamento, não conduz a um tu, Deus amado, o amado, mas isso é a mística medieval, porque na mística patrística o esvaziamento não conduz a um tu, mas a um eu, que é também o amado. Mas o Tolle não define isso. Ele está preocupado com a cessação, parar da falsa identidade. Esse é o foco. Não há união, não há mesmo. Ele fala de uma presença que permanece, que já estava. Então não há união, não há uma coisa nova, há uma dissolução do que é falso. Não há noite da fé para chegar a algum lugar, ao colapso da ficção do eu. Então, o foco dele é mais um foco de desilusão. Por isso, embora ele utilize linguagem cristã e cite palavras de Jesus, porque afinal de contas estão falando a mesma verdade, seu eixo está mais próximo da noção budista do não eu, mas não ego, em doutrinas como Zen e o Vipassana, assim como na Advaita não devocional e na via negativa oriental patrística, do que na antropologia cristã. Sim, se aproxima realmente do budismo, do Zen, do Vipassana, mas o Taniguchi nos diz que ambos, na essência, estão chegando na mesma coisa. Então ele diz aqui, continuando: o que se dissolve não é o pecado, nem a vontade própria diante de Deus, mas a própria estrutura egóica da identidade. Preste atenção, vou repetir. O que se dissolve não é o pecado, nem a vontade própria diante de Deus, mas a própria estrutura egóica da identidade. Agora, eu digo o seguinte: você acha que o Evangelho não diz a mesma coisa?
acha mesmo que o evangelho é tão raso? Então, o evangelho, o que dissolve não é o pecado. Ah, mas a igreja fala de pecado. Esquece a igreja medieval depois que Platão se perdeu e que está aí até hoje. Esquece isso, volta ao evangelho. Ah, volta a frase: o que se dissolve não é o pecado. Pela milésima vez aqui, parábola do filho pródigo. Filho pródigo, me dá a herança, quero conhecer o mundo. Tá bom, então vá, você tem escolha, você tem livre-arbítrio. Ah, vou voltar para a casa do pai. O pai pergunta: matou, roubou? Não, porque na mente divina nunca existiu isso. É sonho. Então não há pecado a ser dissolvido, nem sequer de ser perdoado no nível divino. Não existe, nunca existiu, na mente divina não tem isso. Que é o voltar do filho para a casa do filho pródigo. Voltar ao verdadeiro estado de consciência. Voltar não é conquistar um estado novo. Voltar. Se desfazer de todas as ilusões e de todo o caminho falso. Então, muitas vezes o Eckhart Tolle interpreta o evangelho dessa forma, sim. E ele está trazendo alguma coisa diferente? Não. Esse é o ponto. Mas o foco está na desilusão, não está no êxtase, na união com Deus. O foco está na desilusão. É isso que ele prega. O resto, ele diz que nem sequer acontece. O resto sempre esteve. Esse é o discurso dele. Tá? Parecido com o Zen, parecido com Shankara, com Advaita Vedanta, parecido com Vipassana, meditação Vipassana, tudo isso. Mas, no fundo, todos é a mesma verdade que permeia tudo e nisso o Taniguchi está absolutamente correto. Então, diz aqui que ele tem afinidade com Zen, com Vipassana, Advaita, mas também com a via negativa oriental, quer dizer, a igreja oriental, em sua via negativa, é a patrística. O que se dissolve não é o pecado, nem a vontade própria diante de Deus, mas a própria estrutura egóica da identidade. Então, pela 10ª vez hoje eu falo, ele está preocupado em dissolver o falso. O silêncio ao qual ele conduz não é o silêncio amoroso da oração, mas o silêncio que resta quando o pensamento deixa de se apropriar da experiência. Eu também não entendo o cristianismo do jeito que está sendo criticado aqui. É um cristianismo medieval que está sendo criticado aqui. Eu entendo que os patrísticos só fazem o que ele faz. O silêncio ao qual ele conduz não é o silêncio amoroso da oração. Não é o silêncio amoroso. O Deus é o amor propriamente dito, é o que fica e que sempre esteve. A presença, que ele chama de presença. Tá? Então, repito a frase. O silêncio ao qual ele conduz não é o silêncio amoroso da oração. Silêncio amoroso da oração, como quem procura um outro que é Deus. Dualidade. Mas na patrística não é assim. Então, não procura o silêncio amoroso da oração, mas o silêncio que resta quando o pensamento deixa de se apropriar da existência. Quando ele sai do trono que não é dele. O trono é de Deus, mas Tolle nem sequer chama de Deus. Ele não se preocupa com isso. Assim, Tolle não é teólogo, não é místico cristão, não é mestre da graça. Ele não ensina a orar, nem a crer, nem a amar no sentido cristão. Ele ensina a ver. Mas ver a consciência. Ele ensina a ver. Ensina a reconhecer o falso como falso.
Ensina a não se identificar. Opa, é bom sempre me lembrar, viu? Então, repito o parágrafo. Assim, Tolle não é teólogo, não é místico cristão, não é mestre da graça. Ele não ensina a orar, nem a crer, nem a amar no sentido cristão. Ele ensina a ver, e ver a consciência. Ensina a reconhecer o falso como falso. Ensina a não se identificar. E nesse ponto, precisamente por não propor nada a ser alcançado, ele toca num núcleo universal que atravessa diversas traduções espirituais. Por não propor nada a ser alcançado, ele toca num núcleo universal. Por ele propor nada a ser alcançado, ele defende o que sempre esteve, o que sempre é, já está. Quando a identificação colapsa, não surge uma nova crença, nem uma nova experiência espiritual. Surge uma clareza simples. E é nesse espaço, anterior às palavras, imagens, teologias, que caminhos diferentes, embora não idênticos, se reconhecem sem se confundir. Caminhos idênticos se reconhecem sem se confundir. Se você tirar a linguagem falsa, que é justamente o que há de falso, é a linguagem que é o pensamento, todos vão chegar na mesma presença. Só que o Tolle está muito preocupado em dissolver o falso, então ele não está preocupado em ficar especulando e teorizando sobre a presença, o que a mística medieval faz, até cansar. É chamado de escolástica. Uma chatice, já vou adiantando. Tá? É muito mental, muita especulação mental. O que a igreja tem de bom realmente é patrística, tá? Que é extremamente semelhante ao Tolle. Muito semelhante mesmo. Então, esse é a meta dele. Aí eu volto ao que nós falamos no começo. Se a gente for capaz de perceber em nós o que é que não funciona, nosso caminho vai andar mais rápido. Porque é fundamentalmente um caminho de desilusão. Nós construímos muito castelo de areia, muito castelo de carta, que precisa desmoronar. Então, o texto diz aqui no começo que ele aponta para algo muito mais elementar e muito mais radical, o colapso do que é falso. Então, vocês se lembram, quando eu trazia a primeira apostila, começava a mostrar os textos do Tolle e falava para a gente começar a observar o corpo de dor em si mesmo? E se fosse muito difícil reconhecer o corpo de dor em si mesmo, que a gente começasse a observar o corpo de dor nos outros, como as pessoas iam perdendo o controle, e como ao perder o controle, elas já não sabiam mais quem elas verdadeiramente eram. E aí veio o comentário de Marcelo, de Teresa. Nossa, que horror! A gente tem que começar pelo corpo de dor. Então, fica mais fácil primeiro perceber o que não funciona. Então, aqui eu também vou contar uma historinha muito rápida, contei muitas vezes, e de outro autor, mas que tem a ver com o espírito da coisa. Eu era jovem, não entendia de nada, eu tinha uma índole mística de buscar as coisas, mas na verdade eu não tinha entendimento. E eu fui na livraria de um amigo judeu, e ele me deu um livro. É engraçado, judeu dá livro, livreiro, vive disso, é comerciante, me deu um livro. E ele falou assim: ah, olha, você vai ler, você vai parar de buscar. Eu ri amarelo, assim,
Lembrando da música do Raul Seixas. Eu li todos os livros, todos têm a solução. Ironizando, claro, né? Voltei para casa, joguei o livro no canto. 6 meses depois, eu queria voltar na livraria, fiquei com vergonha, peguei o livro para ler. Aí o livro é um texto, mas eu vou contar informalmente. O livro dizia assim: Você quer se unir a Deus? E eu respondi: eu quero. Tem certeza? Sim, eu quero. Acho que todo ser humano foi feito para isso, não foi? Ah, tá. Se você quer se reunir a Deus, como diz a palavra religião, religare. Sim, sim, é isso que eu quero. Não vai conseguir. Como não vou conseguir? Não vai conseguir. Como não vou? Diga aí, o que é que você entende por Deus? Ah, Deus é onisciente, onipotente, onipresente. É perfeito e é completo. E o livro é completo? É. Como pode ele ser completo e nele está faltando você, que você quer se religar? Aí aquilo deu um nó na minha cabeça. Se eu fosse mais maduro, talvez eu tivesse um lampejo de iluminação. Mas naquela hora me deu um nó na minha cabeça e eu entendi, não Deus, mas entendi o que era falso, o que era ego. Eu falei, nossa, alguém tem que estar errado. Ou sou eu ou é Deus. Só pode ser eu. E a partir daí, eu comecei a ter uma vida um pouco mais fácil. Porque toda vez que eu ameaçava a ter pequenas depressões ou chiliquinhos diversos, eu olhava para mim mesmo e falava assim: eu não sou isso. E o livro de quem era? Ramana Maharishi. Tá? Então, não identificação com o falso. Perceber o que é falso. E o trabalho do Tolle é justamente eu disse assim, se eu fosse mais maduro eu teria um lampejo. Exatamente o que o Tolle não se ocupa. Ele se ocupa exatamente do que aconteceu comigo, da desilusão. Não, eu não alcancei Deus, mas eu consegui entender o que estava errado. É essa a experiência. Então o Tolle vai trabalhar por aí. E como o texto disse, algo mais elementar e radical. O colapso do que é falso. Elementar, radical e anterior. Algo que, em princípio, deveria vir antes. Às vezes não vem, às vezes o êxtase, a graça divina dissolve o erro por si mesmo. Não vou dizer que não acontece, acontece, mas é muito mais raro e muito mais difícil. Muito mais difícil. Então, o caminho mais simples é começar com o Tony. Tá? Bom, muito bem. Essa foi a apresentação. Voltando para trás, eu leio de novo. Perguntado. Peraí. Antes que Tereza reclame, e tem que reclamar mesmo, para eu compartilhar. Perguntado sobre o que é verdade, Jesus permaneceu em silêncio diante de Pôncio Pilatos. De que adiantariam palavras para quem não pode ainda ir além delas? Agora percebem o que eu quis dizer, né, com essa entrada. Tá bom? Então, muito bem. Então, assim eu encerro a introdução. E nós vamos então para o primeiro texto. É um pouco comprido, né? E são 20 e 10. Vamos ver como é que dá para fazer. O primeiro texto é um texto já conhecido aqui, eu já li em outras vezes, mas agora eu vou ler ele inteiro e abordar de uma outra forma, de acordo com o texto da introdução, e comparando com textos da teologia negativa que falam a mesma coisa que ele. Vamos lá. A experiência. Não me interesso muito pelo passado, raramente penso nele. No entanto,
gostaria de lhe falar sucintamente, falar a nós. Até os meus 30 anos, vivi num estado de quase permanente ansiedade, intercalada por períodos de depressão suicida. A mesma inquietação que eu falei com o livro do Ramana Maharishi, só que com ele era radical e comigo era um levinho, eu chamei de chiliquinho, mas ele está chamando de depressão suicida e ansiedade. Então, uma história semelhante à minha, só que a dele muito grave, a minha é superficial. Então, vivi num estado de quase permanente ansiedade intercalada por períodos de depressão suicida. Presentemente, é como se eu estivesse ali falar de uma vida passada ou de vida de outra pessoa. Quer dizer, eu não sou isso. Então, hoje, presentemente, é esquisito eu falar disso. É como se fosse uma vida passada ou outra pessoa. Aí ele começa a contar. Uma noite, pouco depois de eu ter feito 29 anos, acordei de madrugada com uma sensação de absoluto terror. Já anteriormente, tinha acordado muitas vezes com uma sensação semelhante, só que desta vez era muito mais intensa. O silêncio da noite, os vagos contornos dos móveis na escuridão do quarto, o ruído distante de um comboio, tudo parecia tão estranho, tão hostil, tão completamente sem sentido, que gerou em mim um profundo ódio pelo mundo. A coisa mais repugnante de todas, no entanto, era a minha própria existência. Que razão tinha eu para continuar a viver com este fardo de infelicidade? Por que continuar essa luta constante? Sentia que um profundo anseio pela aniquilação, pela não existência, estava agora a tornar-se muito mais forte do que o desejo instintivo de continuar a viver. Lembra aqui que ele falou de depressão suicida? Então, nessa experiência limite, ele começou a aspirar mais do que nunca por morrer, por se matar mesmo. Então, tornou-se muito mais forte do que o desejo instintivo de continuar a viver. Terrível mesmo. Não foi brincadeira, não. Ele está contando, o negócio foi muito sério. Aí, não posso continuar a viver comigo mesmo. Era este o pensamento que se repetia na minha mente. Não posso continuar a viver comigo mesmo. Um pensamento de alguém que quer se matar. Não posso continuar a viver comigo mesmo. Este era o pensamento que se repetia na minha mente. Depois, de repente, dei-me conta da peculiaridade de tal pensamento. Serei um ou dois? Se não posso continuar a viver comigo, eu não posso viver a continuar comigo? É porque em mim deve haver dois. Eu e o comigo mesmo, com o qual não posso viver? Talvez, pensei, apenas um deles seja real. Então, do jeito que ele conta, são palavras. Mas, na verdade, foi um choque profundíssimo. Não posso continuar a viver comigo. Depois, de repente, me dei conta, serei um? Eu não posso continuar a viver comigo mesmo? Serei um ou dois? Se não posso continuar a viver comigo, é porque em mim, então, existem dois?
O eu e o comigo mesmo? Talvez um só seja real. Clique, insight. Fiquei tão desorientado com essa estranha descoberta, minha mente parou. Entrou em colapso. Ele estava embarcando numa viagem muito intensa de depressão, de morte, e de repente ele se pergunta, tá, nossa, é o que eu estou dizendo, eu sou um ou sou dois. Foi tão chocante que ele parou. Fiquei tão desorientado com essa estranha descoberta que minha mente parou. Eu estava plenamente consciente, mas deixou de haver pensamentos. Prestem atenção, ele não fez nenhum trabalho para parar de pensar. Foi um choque. Eu estava plenamente consciente, mas deixou de haver pensamentos. Depois, ele não fez nada, não forçou nada. Depois, senti-me arrastado para o que me pareceu um vórtice de energia. Era um movimento lento ao princípio, depois acelerado. Fui tomado por um medo intenso e meu corpo começou a tremer. Mas tudo isso simplesmente aconteceu, ele não buscou nada. Ouvi as palavras: não resistas a nada. Como se ditas dentro do meu peito. Sentia-me como que a ser sugado para dentro de um vazio. Mas era como se esse vazio fosse mais dentro de mim do que fora de mim. Mas ele continuava com medo, apavorado e com o corpo tremendo. De repente, não havia mais medo. E deixei-me cair nesse vazio. Repito, ele não programou nada. Simplesmente aconteceu a partir do ponto que ele percebeu algo de falso, ficou chocadíssimo e por um momento ele parou de pensar por causa do choque, do colapso. E aí foi acontecendo isso tudo que ele está falando, puxado por um vértice, medo, e de repente o medo passou e ele se deixou cair no vazio. Não me recordo o que aconteceu depois disso. Interessante ele dizer isso. Não me recordo o que aconteceu depois disso. Então, quer dizer, então ele colapsou de novo, dormiu, apagou. Acordei. Peraí. Acordei com um pássaro a chilrear da parte de fora da janela. Então ele dormiu? Não exatamente, ele apagou mesmo, depois da intensidade de tudo. Acordei com um pássaro a chilrear da parte de fora da janela. Nunca antes ouvira um som assim. De olhos ainda fechados, vi a imagem de um diamante precioso. Sim, se um diamante pudesse emitir um som, seria como aquele. Abri os olhos. A luz da manhã projetava alguns raios através das cortinas. Sem qualquer pensamento, eu sentia, eu sabia que há infinitamente mais luz do que julgamos. Julgamos como? Pelos 5 sentidos. Ele começou a perceber. Cuidado, ele ouviu o som do pássaro. Ele não está negando os fenômenos. Ele ouviu o som do pássaro. Ele viu em pensamento um diamante precioso. Ele não fez força de ver nada. Ele simplesmente está contando de um ponto de vista fenomênico o que foi acontecendo.
com absoluta simplicidade. Mas quando ele abriu a janela, aí sim ele está dizendo, bom, sem conceito, sem pensamento, então eu sabia que havia mais luz do que julgamos, do que percebemos pelos cinco sentidos. A suave luminosidade coada pelas cortinas era o próprio amor. Veja que no começo do texto a gente falava que ele não define o amor como meta nem nada, mas não é que ele não conheça. Então ele disse que a suave luminosidade era o próprio amor. Vieram-me lágrimas aos olhos. Levantei-me, andei pelo quarto. Reconheci o quarto e, no entanto, sabia que verdadeiramente nunca ouvira antes outra percepção, outro nível de percepção. Tudo era fresco e imaculado, como se acabasse de ter sido criado. Peguei em várias coisas, um lápis, uma garrafa vazia, maravilhado com a beleza e a vivacidade de tudo aquilo. Parece a experiência de iluminação de Jacob Boehme, como a gente vai ver mais tarde, nas quartas-feiras. Peguei objetos comuns, um lápis, uma garrafa vazia, maravilhado com a beleza e a vivacidade de tudo aquilo. Naquele dia, percorri a cidade completamente estupefacto com o milagre da vida na Terra, exatamente como se eu acabasse de vir a esse mundo. Nos 5 meses que se seguiram, vivi ininterruptamente no estado de paz e contentamento profundos. Depois, esse estado diminuiu de intensidade. Ou talvez assim me parecesse, por se ter tornado meu estado habitual. Ou diminuiu, ou se tornou comum e não chamava tanta atenção. Continuava a poder funcionar neste mundo, embora compreendesse que nada que pudesse fazer acrescentaria, fosse o que fosse, àquilo que eu já possuía. Sabia, evidentemente, que algo de profundamente significativo me tinha acontecido, mas não compreendia de todo o que seria. Muito importante isso, ele não entendeu. Só alguns anos mais tarde, depois de ter lido textos espirituais e passado algum tempo com mestres espirituais, é que compreendi que aquilo que toda a gente procura já tinha acontecido a mim. Aqui também muitos pontos interessantes. Então, primeiro, eu vi uma entrevista dele, onde ele disse que nessa fase ele sentava num banco de parque e ficava horas feliz, simplesmente feliz. Mas ele tinha que procurar emprego, ele tinha que sobreviver. E ele procurava emprego e chegava lá nas entrevistas e perguntava assim: o que é que você pretende? Ele olhava e falava: não sei. E ele não conseguia emprego nenhum. Voltava para a praça, ficava no banco e, em vez de lamentar o emprego, ele continuava feliz. Né? Então ele entrou num estado assim muito interessante. Mas aí ele fala: eu não entendia. Eu fui entender depois, lendo livros espirituais, convivendo com mestres espirituais. Agora, ele não fala quem são esses mestres espirituais. Por que ele não fala? É desonesto ele não falar? Não. Por quê? Porque não foi deles que ele recebeu o ensinamento. Ele recebeu esse ensinamento de desilusão
sozinho, aconteceu sozinho. Se os textos e os métodos ajudaram, foi entender o que aconteceu com ele, mas eles não trouxeram nada. Ele só veio entender mais tarde. Mas ele, então, muito honestamente, ele está nos falando do que aconteceu com ele e não do que ele aprendeu com os mestres. Tá? Então, eu acho assim, ele muito honesto. Ele não cita, porque sim, realmente não interessa. Ele não quer falar do ensinamento do fulano. Ele quer falar do que aconteceu com ele. Né? Então, eu acho muito honesto. E, inclusive, ele relatar aqui. Ele fala, olha, na hora eu não entendi, eu só entendi muito mais tarde. 2025, deixa eu ver como é que tá. Acho que nem sequer o relato dá para terminar hoje. Mas a gente já tinha lido isso, mas de uma maneira mais curta, menos comentada e menos profunda. Né? Então, ele, repito, sabia, evidentemente, que algo de profundamente significativo me tinha acontecido, mas não compreendia de todo o que seria. Só alguns anos mais tarde, mais maduro também, depois de ter lido textos espirituais, passado algum tempo com mestres espirituais, depois que os empregos não deram certo mesmo, né? É que compreendi que aquilo que toda a gente procura já tinha acontecido. Compreendi que a intensa pressão do sofrimento daquela noite deve ter forçado a minha consciência a retirar-se da sua identificação com o eu infeliz. O colapso fez com que a consciência se retirasse da identificação com o eu infeliz e profundamente medroso. Infeliz e profundamente medroso. Que não passa, no final das contas, de uma ficção da mente. Mas isso ele só descobriu depois. A retirada deve ser tão completa que o eu falso e sofredor sucumbiu de imediato. E além de sucumbir de imediato, depois ele apagou. Sucumbiu de imediato, exatamente como se fosse um balão ao qual tivessem retirado o ar. Murchou. Acabou. Murchou. Tem ainda mais um bom pedaço do relato e aí as comparações com as obras. Então eu vou ter que parar aqui. Tá? Vou só ler a última frase aqui de hoje. O que restou depois, que já estava lá, foi minha verdadeira natureza. A de um eu sou sempre presente. A consciência no seu estado puro antes da identificação da forma. Ou seja, não uma coisa nova, algo antes que sempre esteve, que sempre é. Pronto? 2028 já apareceu o avisinho aqui que cai a tela. Agradeço, agradeço, agradeço. E na semana que vem nós vamos comparar com alguns grandes da teologia apofática que vão falar a mesma coisa que ele já vou até adiantando. E nós vamos falar assim, nossa, mas as pessoas falavam isso? Falavam. Então, um bom descanso para todos. Domingo a gente continua.